muitos mistérios cercam nossa existência. Mesmo com o avanço da tecnologia, muitas questões ainda intrigam a humanidade. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Se nós obstermos de conceitos religiosos como a teoria criacionista, deparamos com o abismo do desconhecimento, e que quanto mais conhecimentos vamos adquirindo, mais perguntas vão surgindo. Como induz Marcelo Gleisi, prefiro viver com a dúvida a ser enganado a vida toda por uma ilusão. O ser humano, Homo sapiens, como nós, vive no planeta há cerca de 200 mil anos, sendo que em civilizações somente nos últimos 10 mil e nunca foi encontrado o elo perdido entre o primata ancestral e nós. Para complicar mais ainda, o Homo sapiens e o homem de Neandertal coexistiram em locais como no sul da Península Ibérica ou na Dalmácia, sendo que os Neandertais foram extintos há 30 mil anos, ou seja, não evoluímos deles e retornamos à dúvida. Então de onde evoluímos? Pela teoria dos antigos astronautas, os sumérios teriam a resposta. A manipulação genética foi feita por seres extraterrestres e os Anunnaki criaram seres humanos modernos, pois durante 200 mil anos éramos moradores de cavernas e nos últimos 7 mil estávamos construindo pirâmides, mapeando as estrelas, solstícios, eras, locais misteriosos espalhados pelo mundo todo, um salto de inteligência. Como seria possível? Nessa introdução supracitada, alguns fatos não se encaixam com a linha evolutiva oficial, sendo considerados como teoria da arqueologia proibida, pois são achados que fogem à datação oficial, remontando à época que supostamente não tinha nenhum ser humano, ou é algo muito avançado para a civilização da época e também inexplicável. No livro chamado Arqueologia Proibida, seus autores afirmam que todas as teorias estão erradas. Mostram diversos achados inexplicáveis de milhões de anos, onde a ciência não se importa e ainda ridiculariza essas descobertas. Afirmam que todas as descobertas misteriosas ou inexplicáveis são novamente cobertas para não questionar essas já aceitas pela comunidade científica. Diversos artefatos arqueológicos encontrados são tão antigos que ameaçam derrubar completamente o que supomos saber da nossa própria história, como em 1979, investigadores de Laetoli, Tanzânia, num campo da África Oriental, descobriram pegadas em depósitos de cinza vulcânica com idade superior a 3,6 milhões de anos. O mecanismo de Antikythera, descoberto nas águas do Mediterrâneo em 1900 por mergulhadores, o mecanismo tem 2.000 anos e intriga os cientistas. Utilizando técnicas de tomografia computadorizada, visualizaram em detalhes o complexo do sistema de engrenagens que forma o dispositivo e decifrar boa parte da inscrição gravada nas peças, constituído por no mínimo 30 engrenagens de bronze feitas à mão e organizadas de maneira a representar mecanicamente a órbita da Lua e de outros planetas do Sistema Solar. Em poucas horas, os astrônomos da época podiam prever a ocorrência de eclipses com anos de antecedência e representar a posição do Sol, da Lua e de planetas no céu. A complexidade do aparelho supera dos relógios que só iriam aparecer nas catedrais medievais 1000 anos mais tarde. O martelo de King God. David Brewster foi um grande cientista e inventor, reconhecido por ganhar diversas medalhas por sua contribuição à ciência inglesa da época. No ano de 1844, Brewster estava numa pesquisa na região de Kingode, Escócia, local este conhecido por paleontólogos por existir diversos vestígios fósseis. Em análises, mostraram que este objeto datava do período devoniano, entre 360 a 410 milhões de anos atrás, período esse anterior até os próprios dinossauros. A Terra ainda era habitada por pequenos vertebrados marinhos e sua flora ainda era muito primitiva. Nas montanhas de Maia Karaula, entre as fronteiras de China e Tibete, existem cavernas com paredes quadradas e cristalizadas, como se o corte na montanha tivesse sido realizado com uma fonte de calor extremo. Dentro das grutas foram encontradas sepulturas com insólitos esqueletos, que eram pequenos, delgados e com crânio muito desenvolvidos. Semi-enterrado, havia um disco de pedra, obviamente feito pelas mãos de uma criatura inteligente. O disco
teria 22,7 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de grossura. Também havia um buraco no centro, perfeitamente circular, de 2 centímetros de diâmetro. Este disco é datado entre 10.000 e 12.000 anos de antiguidade, muito mais antigo que as datações das grandes pirâmides do Egito. Entretanto, não foi o único. No tal havia sido encontrados 716 discos, e cada um com características diferentes. Os discos contavam com a história de uma nave espacial procedente de um planeta longínquo que teve de realizar um pouso forçado nas montanhas de Baia Caraúla. Seus tripulantes procuraram refúgio nas grutas das montanhas, e apesar de suas intenções pacíficas, os tropas não foram compreendidos pelos membros da tribo Han. Estes ocupavam as cavernas vizinhas e, pensando que eram inimigos que queriam apoderar-se de seu território, perseguiram e mataram alguns deles. O artefato de Koso, uma vela de ignição de 500.000 anos. Durante a caça de minerais, perto de Ulancha, nas montanhas da Califórnia, durante o inverno de 1961, Lani Wallace, Virginia Maxey e Mike Maxwell encontraram uma pedra entre muitas outras. Ao cortá-la, no entanto, Mike só encontrou um objeto dentro de uma peça que parecia ser feito de porcelana branca, no centro de uma haste metal brilhante. Especialistas estimaram que tal objeto deveria ter cerca de 500.000 anos para estar tão incrustado com nódulos e que era possivelmente de fábrica humana, mas sofisticada. Outras investigações revelaram que a porcelana foi cercada por um invólucro hexagonal. Em um raio-x, revelou uma pequena mola. Alguns que examinaram as provas disseram que se parece muito com uma vela de ignição moderna. Como ela foi parar dentro de uma pedra de 500.000 anos de idade? Esferas de Klerksdorp. Pelo menos 200 dessas esferas foram extraídas das profundezas rochosas da mina de prata de Wonderstone, na África do Sul. Até aí, nada demais. Não fosse por algumas características dessas esferas, são feitas de uma mistura de níquel-aço não encontrada na natureza. Algumas são tão resistentes que sequer foram arranhadas por brocas de aço. Outras, quando abertas, revelam um material esponjoso que se transforma em poeira em contato com o ar. O equilíbrio do peso delas é extremamente bem calculado. A maioria dessas esferas possui uma absurda semelhança com a misteriosa lua de Saturno, Lapetos, cujo estranho desenho só foi conhecido em detalhes em janeiro de 2005. Outra possui 3 riscos perfeitamente paralelos ao redor da esfera. Agora, o que deixa qualquer um perplexo é a idade estimada dessas esferas. É de 2,8 a 3 bilhões de anos, quando a forma de vida mais complexa na Terra, nesta época, eram algas marinhas. A pegada de Meister. Em 3 de junho de 1968, William Meister e Francis Shape descobriram pegadas calçadas em Antelope Springs, próximo a Delta, no estado de Utah, Estados Unidos. Elas mediam 32,5 por 11,25 centímetros. O interessante dessas pegadas é que elas esmagaram um trilobite no momento em que foram impressas, sendo que um trilobite está extinto há 240 milhões de anos. A sandália que esmagou um trilobite vivo era 10 por meia polegadas de comprimento e 3 por meia polegadas de largura. O salto do sapato estava emendado ligeiramente mais acima da sola, exatamente como seria uma impressão de um sapato atual. A realidade é que quem analisa a história buscando uma verdade absoluta vai se decepcionar, pois como o passado é inalcançável, não queremos saber o que realmente aconteceu. E por mais que avancem as tecnologias, os mistérios permanecerão. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? O que dá para margens de inúmeras teorias, umas notoriamente absurdas, outras plausíveis. Enquanto temos dúvidas, estamos no caminho certo, pois quem tem certeza de tudo está com a mente fechada ao novo. O homem, no auge da sua egocentricidade, supôs que a Terra era o centro do universo. Aí, descobriu que não. Bom, então como somos especiais, somos o maior planeta do Sistema Solar. Também não, um dos menores. Bom, então nosso Sol está no centro do universo. Também não,
é uma estrela entre 100 milhões só em nossa galáxia. É uma galáxia entre 200 milhões, como demonstrou Cortella. Somos insignificantes, meros grãos de areia num deserto cósmico sem fim. Quanto mais sabemos sobre nossa origem e nosso mundo, mais perguntas temos. Quanto mais avançamos sobre o cosmos, mais conhecemos nossa pequenez. E você, qual a sua opinião? Deixe seu comentário. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal.